O Lula saiu de se tá caro, não compra, para xingar a população porque eles não sabem reclamar do preço da gasolina. Sidônio. Obrigado, Sidônio. Um presente a cada dia você está nos dando, colocando o Lula para andar pelo Brasil e falar. Lula hoje foi em Angra dos Reis, lá na Petrobras, para poder fazer aqueles seus discursos, né, de falar com o povo e soltar a verbo lá e falar aquelas besteiras que ele costuma falar, né, as demagogias dele. E mais uma vez, ele mostrou o que ele realmente é. Primeiro, um encontro muito bem planejado, onde eles se esforçaram ali para ver se juntavam umas 30 pessoas para fazer esse teatrinho, que isso aqui por si só já é ridículo. Dá uma olhada. Juntaram uma arquibancada lá que tinha 3 degraus, 3 níveis, né, 4 níveis, e colocaram 40 pessoas com a imagem bem fechada para parecer que tinha uma população apoiando. Não, olha o ridículo. Tinha umas 40 pessoas ali que eles juntaram, todo mundo com um uniformezinho bonitinho, novinho, ou seja, não dá nem para saber se é da Petrobras mesmo, né? Porque tá limpinho o uniforme, mas fizeram um teatrinho. Aí, logo de cara, o Lula me solta essa pérola aqui, basicamente admitindo que ele é alcoólatra. Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, a gasolina não. Eu bebo álcool, a gasolina não. Porra, Lu, parecia que você tinha parado de beber, pelo menos é o que você anda falando para todos os lados, né? Mas o pior não é isso. O pior é quando ele basicamente diz que o povo reclama de preço de combustível por falta de informação. Resumindo, o povo reclama do preço da gasolina porque o povo é burro. Meu Deus. Vamos lá. O povo brasileiro não tem as informações necessárias para que ele possa fazer juízo de valores. Tem coisa pior que um presidente possa falar da sua população, do país que ele governa? O povo brasileiro não tem condições de fazer reclamações porque eles não têm juízo de valor? Ele não tem. Então, quando sai um anúncio do diesel, da gasolina, do gás, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama e muitas vezes a Petrobras não tem culpa nenhuma. Meu Deus, agora a culpa não é do Lula, a culpa não é da Petrobras. Eu quero que você preste atenção no que ele vai falar. A culpa do preço da gasolina não é do Lula nem da Petrobras, não é. De quem será? Eu vou dar um dado para vocês aqui. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Certo. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Sempre foi assim, tá? Mas por quê? Vamos ver se ele explica. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada estado e cada posto tem liberdade de aumentar a hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os estados, como o último aumento que teve agora. Exatamente. Esse último aumento que teve agora. O governo Bolsonaro colocou um teto no ICMS. Primeiro que ele anulou as tarifas federais, PIS e COFINS, sobre o combustível. E depois ele colocou um teto no valor do ICMS, que era de 17%. O Lula derrubou essa lei e liberou os estados para cobrar o quanto eles quiserem do ICMS. O Lula é responsável pelo aumento da gasolina, mas vamos ver. O óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77. E o cara vai no tanque, vai encher o tanque do carro, ele paga R$ 6,20 um litro de diesel que saiu a R$ 3,27. Por quê? Por que o posto costuma... Por que quando chega no posto aumenta? Se você aumenta o preço do combustível, automaticamente aumenta o preço do transporte do combustível até o posto. Porque o combustível vai até o posto de caminhão. Então, se você aumenta o preço, já automaticamente vai aumentar lá no posto também, de novo, mais por causa do transporte. E aí, Lula, você liberou o ICMS, os estados a voltarem a aumentar o ICMS. O que isso causou?
aumentou o preço da gasolina de novo, Lula. Lula, você é 100% culpado por esse preço da gasolina. Na época da pandemia, nós tivemos uma paralisação da linha de produção no mundo inteiro. No seu governo, não tem. Então, não adianta vir com essa balela. E vou te dizer mais, Lula, quem disse isso foi você. Olha aqui, ó. Quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás? Quem não pode sair de carro pelo preço da gasolina? Ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel? Essas pessoas precisam entender que a luta é deles. E a responsabilidade é do presidente, que joga a culpa nos outros. Lula, você escreveu esse texto, foi para você? Bom, eu acredito que não, porque isso aqui é de 2022. Ano de campanha, ano eleitoral. Mas nesse ano você disse que a culpa é do presidente. A responsabilidade é do presidente. E agora você faz essa besteira. Não, primeiro que não foi só isso. Foi você ter falado essa besteira aqui, ó. O povo reclama do preço de combustível por falta de informação. Mas você postou isso há algum tempo atrás. Bom, e o povo tá falando isso aqui, ó. Quem comanda é ele, que tá comandando, arrastando tudo, tirando tudo, meu irmão. Lula, quem tá pagando tudo é nós dançando agora. Tomei o resto da vida que falou de mandato dele e dos outros, já sabe. Mas tu tá, tudo é tu tá vagabundo. feliz que tu votou em Lula? Eu vou fazer o quê? Não tem jeito mais, já foi. Aí você tá Votou no Lula e arrependeu, hein? vendendo bem? Tá tudo no estaca zero. Igual de Bolsonaro, tá vendendo igual Bolsonaro Bolsonaro. deu muito dinheiro, irmão. Foi mesmo, falou tudo. Muito E pra que dinheiro. tu votou em Lula, pai? Ô, velho, sei lá o que era que o cara ia fazer. Satanás, né? Ah, o Satanás, a gente é o demônio, é por isso que eu digo que não confia em gente nem em minha sombra. Rapaz, parece que o pessoal não tá muito feliz e não tá querendo cair nessa história do Lula. O povo não tá caindo nessa história do Lula. Mas para resumir, para não ficar muito longo, Lula primeiro fala que a culpa da comida cara é do povo. Agora o Lula tá falando que tá reclamando, o povo é burro e por isso tá reclamando do preço da gasolina. Eu nunca vi um presidente ofender tanta população que ele governa igual o ladrão de 9 dedos. Um abraço. Deixa eu passar para a Ana, porque também selecionamos mais um trecho, Ana, porque nesse mesmo evento o presidente criticou a política comercial do presidente Donald Trump e afirmou que o Brasil não vai aceitar desaforo. E qual é o discurso do novo presidente? América para os americanos. Nós vamos taxar tudo que é produto importado e vamos mandar embora tudo que é imigrante. E aí eu fico pensando, cadê a democracia? Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? Cadê o livre comércio que foi tão apregoado? E aí começa a ameaçar o mundo. Todo dia tem uma ameaça, todo dia tem uma ameaça, todo dia tem uma coisa. E eu, sinceramente, o Brasil é um país de paz. A gente não tem divergência com nenhum país. A gente é um país que a gente gosta de todo mundo e a gente quer que todo mundo goste da gente. Eu, ao invés de um murro, gosto de dar um abraço. Ao invés de uma mordida, gosto de dar um beijo. Então é esse país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo. Para Ana, essa quero ouvir. Olha, desculpa, mas vocês capricharam hoje nessa pauta. Fala, Lula! Hashtag Fala, Lula! Olha, só voltando, né, ao que ele disse sobre o preço ali, né, do combustível, que a culpa é do intermediário. Só queria... Esse discurso dele deve ter... Eu acho que foi escrito pela Janja, porque lembram daquele tweet da Janja? Ela dizendo que a taxação era para as empresas e não para o consumidor, um tweet de 12 de abril de 2023. Então, mas não, a taxação ela é para as empresas e não para o consumidor. O combustível está caro na bomba, a culpa é do intermediário. Ou seja, é inacreditável. Agora, sobre o Donald Trump, o Donald Trump, assim, é impressionante como ele, aliás, né, da mesma idade aí do Lula, 78 anos, e de uma vivacidade impressionante. É coletiva o dia inteiro, é reunião o dia inteiro,
conversa com os repórteres o dia todo, todos os dias. Exatamente essa semana, alguém fez uma pergunta específica para ele sobre um país. Quanto o senhor vai taxar o país tal? E ele respondeu o seguinte: eu vou seguir a mesma taxação, você tem que olhar a lista. Se um país coloca 25% de impostos no produto americano, nós vamos colocar 25% no produto daquele país. Então você tem que olhar a lista. Se um país coloca 60% de imposto num produto americano, eu vou colocar 60% de imposto no produto daquele país. Eu não sei qual é a injustiça em relação a isso. Ele disse: eu não vou taxar nem mais nem menos. Eu vou simplesmente repetir o número que aquele país coloca nos produtos americanos. E aí vem essa narrativa toda, né, do livre trânsito. Olha, um país aqui que recebe muito bem seus imigrantes legais. Eu moro aqui há mais de 15 anos, profundamente grata por essa nação, muito bem recebida, querida. As pessoas se importam com todos aqueles que estão aqui de maneira legal. Tem um rapaz que trabalha comigo, que veio do México há mais de 30 anos e que trabalha no setor de construção civil, que também está de maneira legal aqui, legalizada, e é tão bem tratado quanto eu. Então o problema não é o livre trânsito, eles não gostam de imigrantes. A imigração ilegal hoje já ficou comprovada e ele esconde esse fato, porque ele, na verdade, o Lula não se importa com os pobres. A imigração ilegal aqui, nos últimos 4 anos, afetou exatamente a classe mais necessitada dos Estados Unidos. Recursos preciosíssimos foram tirados da classe menos favorecida, que mais precisava de apoio de recursos governamentais, tanto do Estado quanto do governo federal, e isso foi passado para os imigrantes ilegais. Semana passada, eu coloquei no meu artigo da Oeste, 59 milhões de dólares foram destinados a imigrantes ilegais em Nova York para hotel, ficaram em hotéis e alimentação, enquanto a população a mais necessitada de Nova York está completamente abandonada. Então é sim, América para os americanos, principalmente aqueles que estão necessitados, que estão precisando de recursos do pagador de impostos. É para lá que esse dinheiro tem que ir. Agora, fala mais, Lula, porque quanto mais falar, eu acho que mais vai ficar exposto que o Lula nunca teve projeto para o Brasil. O que eu me espanto é que esse pessoal vive numa realidade paralela, né? O Lula não entendeu as razões que são escancaradas aí da queda, né, brutal que ele teve na pesquisa sobre a popularidade dele, sobre a aprovação do governo que ele chefia. Ele não entendeu. Ele não entendeu o recado das urnas de 2024, um recado em escala nacional e dado aos berros, sabe? Um presidente que é derrotado num estado como São Paulo, que tem 600 e tantos municípios e consegue a vitória em 4, ele não se dá conta disso, não é um presidente que está raciocinando direito. Um presidente que sofre essas quedas e não tenta sequer entender o que se passou, também não vai bem. É muito simples, ele não quer entender que o povo não aguenta mais essa conversa fiada. Ele fala desde 2007, meu Deus, o Brasil já está querendo ser de novo sede, o Rio de Janeiro e Niterói no caso, sede dos Jogos Pan-Americanos. Em 2007, o Lula falou pela última vez tentou falar para uma plateia não domesticada e ouviu a pedagógica vaia do Maracanã. Ele não conseguiu fazer o discurso de abertura. Aí ele vai para esse pessoal que ri da piada antes que ela termine. Eles fazem qualquer coisa para agradar. E aí começa a dizer isso. Se os Estados Unidos, se fizer alguma coisa, vamos lá, faz de conta que os Estados Unidos façam alguma coisa com o Brasil muito desagradável. Ele vai fazer o quê?
Ele vai fazer o quê? Vai mobilizar a frota brasileira para invadir os Estados Unidos? Vai mandar a aviação brasileira atacar Nova York? No tom em que ele fala, parece que ele realmente chefia uma potência bélica, né, que figura entre as 5 maiores do mundo e tal. O povo percebe quando um presidente é não só falastrão, né, não só metido a bravatas, tal, mas ele é, sobretudo, ridículo. O brasileiro que tem mais de 10 neurônios se envergonha de ser representado, eu não sou, por uma figura assim.